Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E assim, Senhor, estamos hoje aqui mais uma vez, agradecidos pela oportunidade de podermos nos reunir em família e orar por nós, pelos nossos irmãos, pelo Brasil, por todos aqueles necessitados, Senhor. Como uma prece faz bem, então fazei de nós, Senhor, instrumentos de paz, de consolo, como nós aprendemos numa prece recente. Nem pedimos pelos ofendidos, não, nós pedimos por aqueles que ofendem. Não pedimos por aqueles que morreram, mas pedimos pelos que mataram. Não pedimos pelos que foram roubados, mas pelos que furtaram. Não pedimos pelos que choram, Senhor, mas pelos que provocaram as lágrimas. Infeliz do agressor, infeliz daquele que causou qualquer desequilíbrio que seja. Piedade, Senhor, piedade.
Piedade, Senhor, não para o que foi caluniado, mas para quem caluniou. Não para quem foi acorrentado, mas por quem acorrentou. Não para quem foi humilhado, Senhor, mas para quem humilhou. E nós nos colocamos nos primeiros lugares da lista dos feitores. Mas, como instrumentos da Tua paz, Senhor, chegaremos um dia a sermos os benfeitores, pois essa é a nossa linha de conduta do homem regenerado, que deixa o homem velho para trás, bate as asas, voa na beleza de crescer, de progredir, de renascer, de evoluir e de se regenerar. E a regeneração, Senhor, está para todos nós. É o nosso caminho, é a nossa meta, independente de desejarmos ou não, pois é do Pai. É ordem divina a regeneração. Enquanto estamos a caminho, Senhor, piedade para os que cometem os crimes. Piedade, Senhor. Piedade, pois não sabem o que os espera ou o que nos espera na grande lida da redenção, pois a lei é para todos, de ação e reação. Aqui se faz, aqui se paga. Todo mundo já ouviu essa frase. Pois é, Senhor, piedade para todos nós. E que o Teu amor seja tão grande, ao ponto de nos esquecermos que ainda nos classificamos como malfeitores, pois nós sabemos que a Tua luz brilha em nós. Somos amor em essência divina. Então, comecemos a imaginar que em muito breve seremos de fato benfeitores. Vamos buscando a cada dia promover o bem, fazer o bem, para que o bem cresça em nós. E que o Senhor nos abençoe a todas as famílias do Evangelho do Amor, aos espíritos benfazejos, que são benfeitores, a Jerônimo Mendonça com tanta paciência, Eurípides Barçanufo, tão didático nas instruções, Bezerra de Menezes, um pai amoroso, Chico Xavier, nosso professor maior, Irmão José, ternura sem fim, Irmã Sheila, caridade, Meimei, sensibilidade, Cair Barchuter, honestidade, Batuíra, padrinho, amigo, consolador, José Grosso, presença divina, Doutor Inácio, Doutor Odilon, gente como a gente, todos bem-vindos. Vovó Nem, amor das nossas vidas, todos sejam bem-vindos, e nossos anjos guardiões. Compromisso, responsabilidade e resgate. Que Deus nos abençoe a todos, para que tenhamos uma noite de muitas instruções e assim possamos aprender
para desenvolvermos o bem, a verdade, o amor e a justiça em nós. Pedimos pelo Brasil, Senhor. Havemos de chegar lá. Salve o Brasil, salve a pátria do Evangelho. Salve o nosso anjo Ismael, guardador do nosso Brasil. Salve Jesus, salve Maria, e que assim seja. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Muito boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos. Primeira coisa que eu quero saber é se o companheiro Jailson está aí na live. Ô companheiro, eu vou te chamar no particular. Coitada da Dona Conceição. Qualquer hora a Dona Conceição tem um infarto. Pelo amor do Santo Cristo. Não, vai ter que tirar a televisão da casa. Televisão, rádio, celular. Jailson, pelo amor de Deus, rapaz, fica firme aí. Não bambeia, não. Na minha terra fala, não bambeia, não, rapaz, fica duro. Boa noite, gente. Que bom vocês aí. Eu continuo com rouquidão, com coffee, mas esse tempo aqui tá terrível, gente. Brasília tá seco e quente. Ontem, 7 horas da manhã, estava 31 graus. Achei muito quente. Mas estamos aqui firmes, né? Aí o Jailson, ó. Vamos fazer o triplo C. Curtir, compartilhar, comentar e escrever. Que legal. Abração para você, Jailson. Sara logo, viu? Gente, então sejam todos bem-vindos. Agora, amanhã cedo, de tarde, de madrugada. Sejam todos bem-vindos. Alex, boa noite. Não vou alongar muito aqui não, porque a gente já está atrasado. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve, segunda-feira, 17 de outubro de 2022. E o EVA já é o 881. Daqui uns dias, hein, nós vamos estar comemorando 900. Eu nem acredito numa coisa dessa. Sejam bem-vindos. Eu que sei. Hã? Eu que sei. Não é? Gente de Deus. Turminha do Facebook já chegou por aqui também. Já tá todo mundo animadinho. Você tem notícia de aniversários aí? Não. Deixa eu ver. Ninguém falou aqui. de nada de aniversário. Ninguém nasceu hoje, não, gente. Ivaneide Gonzaga Ubarana. Tá fazendo era hoje. Tá vendo? Essa é companheira, essa é da turma dos 300, gente, ó. Tem alguns aqui que não vai nem saber o que é essa história de turma dos 300, né? Não. É aqueles que começaram. Aquela primeira remessa de evangelistas do amor, né? A Ivaneide sempre esteve presente aqui com a gente. Então, parabéns. Quem mais aqui? E os aniversariantes de ontem que eu não falei? O que aconteceu? Não, você falou, ué. Hã? Você falou. Eu acho que eu pulei uns aqui. Não, eu falei, né? Ou eu não falei? Falou, Alex.
Não, eu falei. Ah, gente, eu tava achando que eu não tinha falado. Pois é, então vamos lá, porque hoje é rápido. Nós demoramos um pouquinho para começar, mas o tema hoje ele é um tema custoso. É, né? Mas é mesmo. Mas você sabe por quê que eu estava pensando? Eu fiquei pensando nisso, falei assim, gente, esse tema é custoso. Eu fiquei tentando entender, mas por que esse tema é custoso? Cadê o tema? Deixa eu achar ele aqui. Criminalidade, tá aí, ó. Falei, gente de Deus. Aí eu cheguei numa possível resposta. Eu falei, sabe por que esse tema é custoso? É porque nós é gente custosa. Eu fiquei pensando, olha, falar a verdade para vocês, até agora eu não sei por onde que eu começo isso aqui não. Mas vamos lá. Vamos aqui, aproveitando, ainda bem que tem esses espíritos, gente, para ajudar nós, hein? Eu tô falando destes aqui, ó, os que o Chico Xavier psicografou. Hoje nós escolhemos aqui quem? Algumas palavras do próprio Chico, tem Cornélio Pires, tem André Luiz e tem Emmanuel. Eu vou começar com Emmanuel. Então, perceberam o título aí, né? Criminalidade. Ah, eu lembrei, porque eu dei uma lida hoje, né? Tava criminalidade e tal, e eu fui lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá tem um item que fala sobre o perdão para com os criminosos. Não é? Nós já estudamos isso aqui, né? E com a criminalidade? O que a gente faz? Não é a mesma coisa. Não. Aí que tá. O tema não é criminosos, é criminalidade. Para com os criminosos, perdão. E para com a criminalidade? Educação. Moral, cívica e tudo. O que vocês acham? Eu tô falando que esse tema é custoso. Vai lá, olha, peguei um trechinho aqui de uma mensagem do Emmanuel, está no livro Pensamento e Vida. O título da mensagem é Entendimento. Eu farei questão de compartilhar a mensagem na íntegra para vocês, nos grupos do Evangelho do Amor, né? No WhatsApp e no Telegram. Se você ainda não está em nenhum desses grupos, gente, são grupos apenas onde nós postamos os links e alguns conteúdos aqui do Evangelho de Amor. Os grupos que nós administramos aqui, eles não são grupos de interação, tá? Se você deseja participar para receber os links e alguns desses conteúdos, chama a gente aí, ó. Esse é o nosso WhatsApp que nós adicionaremos vocês, tá? Então, o texto será compartilhado na íntegra, mas nós tiramos aqui apenas 2 frases. Elas estão em um parágrafo. Eu até dividi aqui para facilitar um pouquinho. E para começar a conversa, hein? Então anotaram aí o telefone? Deixa eu tirar aqui para ficar mais limpinha aqui a tela. Então Emmanuel diz aqui o seguinte, que para começar, nós precisaremos separar o criminoso da criminalidade. Como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação, para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim, como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante, a mão de ferro da delinquência, sem alentá-la. Aqui é que o negócio pega. Porque, gente, de certa forma, todos nós, não escapa um, viu? Isso aí eu já estou trazendo lá do perdão para com os criminosos. Todos nós, entre aspas, somos não, né? Cometemos crimes. Alex, como é que você garante uma coisa dessa?
nós estamos encarnados ou mesmo que desencarnados num mundo de provas e expiações. Não é à toa que muitos espíritos, gente, didaticamente adjetivam a Terra como sendo uma penitenciária. Então nós estamos aqui, de certa forma, presos num regime de resgatar, de expiar, de pagar as dívidas que nós mesmos empreendemos. Agora, o desafio está no que o Emmanuel acabou de dizer aqui. Como que nós vamos auxiliar o criminoso sem alentar a criminalidade, o crime, a delinquência? Esse é o desafio. Nós, então, queremos rapidamente, com a ajuda da espiritualidade, tentar responder essa pergunta, mas mais do que responder essa pergunta que eu mesmo formulei aqui, a intenção é deixar questionamentos como dever de casa. Sabe aquela tarefinha que você chegava da escola, talvez hoje aconteça isso com os seus filhos que chegam aí, os netos, né? Tem o dever de casa. Nós vamos ficar hoje com o dever de casa com um monte de perguntas aqui para serem respondidas. E a gente vai buscando essas respostas e eu vou dizer para vocês, a maioria delas nós vamos encontrar dentro de nós, como diria a minerada. Então, mas vamos lá. O Bacelli anotou uma fala do Chico, está lá no livro Evangelho de Chico Xavier, e ele até colocou como título No Combate à Violência. Aqui você pode colocar a delinquência, a criminalidade, porque a linha de raciocínio vai ser a mesma, tá? E o Chico diz o seguinte: esperemos que o amor se propague no mundo com mais força que a violência, e a violência desaparecerá. Então você pode substituir aqui, ó, esperemos que o amor se propague no mundo com mais força do que a criminalidade, e a criminalidade desaparecerá. A maneira da treva quando a luz se lhe sobrepõe. Consideremos, porém, diz o Chico, que essa obra, naturalmente, não prescindirá da autoridade humana, mas na essência e na prática exige a cooperação de nós todos. Então, ele está deixando bem claro aqui, gente, nós vamos precisar ainda de polícia, nós vamos precisar ainda de oficiais de justiça, nós vamos precisar ainda de carcereiros, nós vamos precisar ainda de tribunais compostos de juízes, promotores e assim por diante. Mas ele está dizendo para nós que se nós queremos propagar a luz para que ela se sobreponha à sombra, nós não podemos entregar esse processo a estas autoridades e nos isentarmos da corresponsabilidade de solucionar isso. É preciso que a nossa luz também se faça brilhar para que essas sombras automaticamente elas sejam dissipadas. Mas é importante nós entendermos aqui, ó, é uma obra que naturalmente não prescindirá da autoridade humana. E isso aqui, por isso que eu cheguei nessa conclusão. É claro que é imprescindível ainda sistemas que, de certa forma, resguardem a vida, a segurança. Tanto é que nós estamos encarnados num planeta que tem essa serventia. Olha, gente, deve ter sido a conversa que tiveram conosco, né? Alex, não dá ainda para você ir para um Júpiter, meu filho.
E nessa categoria que você está aí, você vai ter que ir lá para o planeta Terra. Porque em Júpiter você vai fazer arte. Não será possível a sua encarnação lá. Você ainda terá que expiar, que provar, que resgatar, que reparar, entre aspas, alguns ou vários dos seus crimes. E aí sim você conquistará, entre aspas de novo, essa liberdade. Pensemos e cantemos, por gentileza. Nesta noite todos juntos, de mãos dadas, somos fortes. Esse grupo do Evangelho superou as noites tristes e acendeu a luz do amor. Em cada lar um cantinho de alegria e esperança, a luz venceu. Larará. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Não desistem, não reclamam, não se queixam, se levantam, se esforçam por amor. Amam seus irmãos. Vai o homem velho que serviu para despertar os corações endurecidos. Todos nós compreendemos o valor do nosso irmão. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Não há nada impossível para aquele que levanta e vai à luta pela vida, sem ter medo dos flagelos e das guerras progressivas. Em cada lar nova luz veio habitar, o amor nasceu nos corações. Nos corações. Tô achando que o violão tá alto, que tá dando um estourinho. Vou baixar ele aqui. Lá, lá, lá. E Lá, vocês lá. sentiram aí, gente, algum... Pergunta aí. No som aí, tá? Pra vocês tá aparecendo também? Talvez seja no cabinho do retorno. Ainda tá dando um estouro bem... Conte-nos. Muito bem. Pergunta. Vou fazer uma pergunta aqui agora. Eu não vou nem pedir para você responder nos comentários, não, tá? Eu não quero gerar polêmica. Eu quero simplesmente criar um ambiente aqui para seguir para o texto do André Luiz, que vem agora na sequência. Você se sente seguro com a justiça da Terra?
Responda aí para você. É uma pergunta objetiva. Sim? Não. Você se sente seguro, segura? Ou você sente segurança na justiça da terra? Sim ou não? É para comentar, não, né? Não, mas as pessoas têm liberdade. Eu não estou pedindo retorno nos comentários, não. Eu quero simplesmente criar o estímulo para que a gente pense nisso. Mas se alguém quiser falar, se você quiser comentar, por exemplo, pode ficar à vontade. Eu não me sinto segura com a justiça da terra, porque ela é a justiça dos homens. Como nós somos imperfeitos e criminosos, nós ficamos nas mãos de nós mesmos, né? Mas toda regra tem exceção. Pode ser que nós encontremos algo justo quando encontrarmos homens justos aqui. Existem homens justos na terra? Com certeza existem. São poucos, mas existem. Mas a justiça como um todo na terra, ela é como nós, imperfeita. Então, eu não tenho segurança. Eu tenho segurança na justiça divina. E pelos comentários aqui dos que desejaram manifestar aqui, 100% dos comentários aqui estão de acordo com a sua resposta também. Pois é. Você já teve a curiosidade de estudar sobre o mecanismo da justiça no plano espiritual? E aqui, gente, nós estamos falando de um plano espiritual mais próximo de nós. Nós não estamos falando dos mundos lá para frente, não, tá? Mais próximos aqui de nós. Como será? Como é que atua esse mecanismo da justiça divina no plano espiritual? Só para você entender assim, ó, a pergunta é para que venha uma resposta num nível em que o plano espiritual atue conosco, certo? Então não é tão longe, porque senão a gente não vai alcançar esse nível de justiça ainda, de mecanismo, né? Por enquanto. Porque nós encarnados ou desencarnados estamos mais ou menos nessa faixa vibratória aqui. A gente não distancia muito, não. Poucos espíritos aí que vão se afastar mais, vamos falar assim, evolutivamente, né, do ambiente que nós nos encontramos agora. Mas foi exatamente essa pergunta que fizeram para André Luiz. Como atua o mecanismo da justiça no plano espiritual? E André Luiz respondeu a essa pergunta no livro Evolução em Dois Mundos. Esse livro, uma parte foi psicografada pelo Chico e uma parte foi psicografada pelo Valdo Vieira. Essa resposta de André Luiz ditou para Valdo Vieira, tá? E chama-se Justiça da Espiritualidade. Então, muita atenção, porque é um espelho. Tem uma expressão, eu não sei se ela é adequada, mas eu já ouvi da boca de pessoas que eu tenho assim, uma certa admiração, um certo respeito, uma certa confiança, que diz que aqui na superfície da Terra é um rascunho desse plano espiritual. Ou seja, aqui nós ainda estamos rabiscando algo que já está melhor escrito no outro nível. Então, entender o mecanismo da justiça no plano espiritual, para nós, é uma referência de como nós podemos avançar por aqui. Tem sentido isso? Resposta, então, de André Luiz. No mundo espiritual dê certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança. Opa! Lembra das respostas aqui? Tem gente que está respondendo até agora aqui, ó, que não sente seguro, não percebe segurança. Então, no mundo espiritual, dê certo, a autoridade da justiça funciona com maior segurança. Embora saibamos que o mecanismo da regeneração vige, antes de tudo, na consciência do próprio indivíduo. Então, André Luiz está reconhecendo, gente, que no plano espiritual também existem instâncias de aplicação da justiça.
Mas ele faz questão de dizer que no mecanismo da regeneração, da correção, é dentro de nós que funciona o grande tribunal da justiça divina, certo? Ainda assim, diz André Luiz, existem aqui, como é natural, aqui no plano espiritual, tá? Santuários e tribunais em que magistrados dignos, diferente do que você disse agora há pouco, né, e imparciais, examinam as responsabilidades humanas, sopesando-lhes os méritos e deméritos. A organização do júri, em numerosos casos, é aqui observada no plano espiritual, necessariamente, porém, constituída de espíritos integrados no conhecimento do direito, com dilatadas noções de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais. Quem aqui já participou de um júri como jurado? Você já alguma vez? Já teve medo? Falei assim, vai que me chama. Nossa Senhora. Eu não quero ir no trem desse jeito. Eu não presto, não, porque eu sou da. Não, é porque eu sou da Liga da Justiça. Assim, você já ia dar logo uns 50 anos de chilindró pra criatura. Meu Deus do céu. Ou, não é bem assim. Eu falei isso fazendo graça. Às vezes você ia rapidamente já absolver também, né? O seu senso é de justiça. Você falou da Liga da Justiça por causa disso, né? Tanto para um lado quanto para o outro. Você aí, já participou? Eu tenho certeza aqui que muitos irmãos nossos aqui que estão acompanhando o Eva ao vivo e a cores hoje já... Ou às vezes até integram, porque tem uma relação, né? Em cada comarca, não sei se é assim que fala, em cada a Luciana tribunal. Império já. Então, olha só aqui, ó. Como é que aqui, ó, você se considera uma pessoa, os que já participaram aí do júri, ó, a Carla Rita diz que sempre é escolhida. Você se considera uma pessoa integrada no conhecimento do direito, com noções dilatadas, ou seja, amplas, extensas de culpa e resgate, erro e corrigenda, psicologia humana e ciências sociais? Você está entendendo porque que o tema é custoso? Porque a gente pensa na justiça do ponto de vista dos... Lógico, a hora que a gente lembra de justiça, que eu pergunto para você assim, como é que você percebe, sente o mecanismo de justiça terrena? Automaticamente você vai bater o pensamento lá na cadeirinha do juiz, está sentado lá no fórum da sociedade, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Eu estou trazendo esse ambiente para o júri popular porque faz parte desse mecanismo de justiça aqui da Terra. Percebe que se nós não sentimos segurança nos julgadores, nós também não nos sentimos seguros ainda para julgar, mesmo estando ou ocupando espaços como jurados? Comparando com esses mecanismos da justiça no mundo espiritual. Porque lá os juízes são imparciais, mas os jurados também têm um nível de preparação excelente para analisar méritos e deméritos. É difícil, o tema é custoso. Por que é custoso? Porque é um tema que nos convida a um olhar para nós mesmos. Você pode pegar os textos que tem dentro dessa lógica aqui, que ele vai dar a volta e vai te jogar de volta para você olhar para você. É impressionante. Estou imaginando aqui que a neta, né? Nossa Eviana aí, ela foi casada com juiz, né? E ela é advogada também, já participou de muitos júris. Aí eu pergunto, né? Você gostaria de ser juiz? Né? Pensa, gente, às vezes do nada eu começo a pensar nisso. Um juiz, meu Deus, num tribunal, dando uma sentença. Eu não tenho capacidade para isso, não. Eu não daria conta, não.
Pensa que responsabilidade, que lisura que tem que ter esse juiz, né? Que consciência, né? Talvez tivesse até que estudar um pouco de reencarnação, né? Do espiritismo e tal. Não sei, só estou viajando aqui. Pode viajar. A viagem só começou. Por que é assim, gente, essa organização do júri no mundo dos espíritos? Com esse nível, né, de, entre aspas, preparo, não vou nem dizer profissionalismo. André Luiz explica, a fim de que as sentenças ou informações proferidas se atenham à precisa harmonia perante a divina providência, consubstanciada no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Você imagina, gente, o tipo de sentença que sai de uma organização de júri composta por esse tipo de criaturas aqui. O que você acha? É tudo com base no amor que ilumina e na sabedoria que sustenta. Quer alguns exemplos dessas sentenças? É bom, né, ter exemplo, não é? Eu vou chamar, sabe quem, para dar exemplo? Cornélio Pires. Ele é bom. Do livro Chico Xavier Pede Licença. Delito e reencarnação. Observa algumas das sentenças proferidas por esse mecanismo da justiça do plano espiritual. Por ódio trocado, Antônia matou Lina do Lagarto. Hoje elas são mãe e filha doentes no mesmo quarto. E aí? Isso aqui é resultado do mecanismo da justiça do plano espiritual. Por quê? Porque o mecanismo da justiça do plano terreno não foi suficiente. O que mais? Joaquim arrasou Simão para tomar-lhe Ana Vera, mas Simão tornou a ele o filho que não o tolera. Portel, por causa do tel, né? Pra você entender, né? Portel. Naná largou o Juca, que se matou pela ingrata. E o Juca voltou a ela. É o filho que a desacata. Você volta para o mundo dos espíritos. O mecanismo da justiça no plano espiritual, amoroso e sábio, estabelece uma sentença, que na verdade se traduz na misericórdia divina, oferece uma nova oportunidade, e aí a criatura continua a confusão, vai ter que voltar para o tribunal de novo. Vamos ver aqui. Manuel seduziu Persília, deixando-a em tombos loucos. Ela morreu e voltou. É a filha que o mata aos poucos. Porzina, por causa da zina, matou-se João. Um carro fê-lo aos pedaços. Hoje ele é o filho doente que Zina beija nos braços. Tesouro maior da vida é a mente tranquila e sã. Erro que a gente faz hoje, a vida acerta amanhã. E essa vida, gente, vamos entender isso aqui. Essa vida, nessa faixa vibratória que nós nos encontramos, ainda requer instâncias de aplicação, que André Luiz chamou de santuários e tribunais. Então, quando a gente pensa em justiça divina e fala assim, às vezes a gente fala isso, não, eu não estou preocupado mais não, eu já perdoei, deixa que Deus acerte esse trem aí. Esses acertos, eles ainda são muito semelhantes dos mecanismos que nós já temos como rascunho aqui no mundo da matéria.
Casimira Cunha. Você que vai ler isso aí, que depois eu vou fazer um pra você. Eu não vou ler estranho, não. Casimira Cunha. Escuta, gente. Eu vou ter que ter uma vingança. Betinha pediu paciência para viver no relax. Deus justo e bondoso enviou-lhe o marido Alex. Elogiou eu, gente? O que vocês acham? Parece que eu não achei que foi elogio, não. Ai, ai. Mas eu vou seguir cumprindo a vontade de Deus, né? Já que é que mandou eu. Bom, continuamos aqui para fechar esse texto de André Luiz. Há delinquentes tanto no plano terrestre quanto no plano espiritual. E em razão disso, não apenas os homens recentemente desencarnados são entregues a julgamento específico sempre que necessário, mas também as entidades desencarnadas que no cumprimento de determinadas tarefas se deixam muitas vezes arrastar as paixões e caprichos inconfessáveis. Lembra do filme Sozinho, quando nós trabalhamos aqui a questão das drogas? Daquele intercâmbio de obsessão ali de encarnado com desencarnado. Então esses tribunais, eles, entre aspas, julgam não só o que está encarnado que desencarna e chega lá, mas também as entidades desencarnadas que desviam dos seus propósitos. É importante anotar, contudo, diz André Luiz, que quanto mais inferior é o grau evolutivo dos culpados, mais sumário é o julgamento pelas autoridades cabíveis. E quanto mais avançados os valores culturais e morais do indivíduo, mais complexo é o exame dos processos de criminalidade em que se emaranham. A quem mais foi dado, mais será cobrado. E essa cobrança tem a ver com justiça divina, aplicada por instâncias e tribunais no mundo espiritual. Se o sujeito... Aqui, gente, é a tal do agravante e atenuante, né? Que com certeza a Neta Almeida dá aula para nós sobre esse negócio aí. Análise é assim. Quanto mais conhecimento, quanto mais preparo, quanto mais avançados são os valores culturais e morais do indivíduo. Você sabia. Você não pode alegar ignorância. O julgamento ele vai levar em consideração, é complexo. Tudo isso. Não só pela influência com que atuam nos destinos alheios, como também porque o espírito, quando ajustado à consciência dos próprios erros, ansioso de reabilitar-se perante a vida e diante daqueles que mais ama, suplica por si mesmo a sentença punitiva que reconhece indispensável à própria restauração. Então, às vezes, esse é um assunto polêmico. Quando nós analisamos aqui a aplicação da justiça aqui na Terra, né? Que nós questionamos, às vezes alguns organismos, né, fazem até um certo esforço para retirar essa aplicação da justiça, tipo assim, para passar a mão na cabeça mesmo, né? E aqui a gente percebe que o espírito, quanto mais consciente, ele mesmo requer para si a aplicação da justiça, a sentença punitiva, porque ele reconhece que essa sentença punitiva é indispensável para a própria restauração. Às vezes a gente acha que a gente pediu o relax, mas nós pedimos foi o Alex. É isso que ele está dizendo. Simples. Nós temos que entender essas coisas, gente. Para que a gente consiga separar o criminoso da criminalidade. Eu
necessito amar o criminoso, perdoar o criminoso, mas eu não posso amar o crime, a criminalidade. Eu tenho que ter instâncias, ferramentas, mecanismos, estruturas de regeneração do criminoso. Mas eu tenho que ter estrutura de eliminação do crime e da criminalidade. Por que nós estamos trazendo esses assuntos, mesmo que eles sejam difíceis de lidar com ele? Pelo menos para mim, né? Talvez para muitos aí seja fácil transitar por esse tipo de raciocínio. Para mim não é. Por causa do momento que nós estamos vivendo, no nosso coração do mundo, pátria do Evangelho. Se nós não ajustarmos os nossos sistemas, que foi dito aqui, os nossos mecanismos de justiça no campo material, aproximados com os mecanismos já existentes no campo espiritual, como é que nós vamos cumprir a nossa missão de coração do mundo e pátria do Evangelho? Sem chance. Se não houver melhora, sem chance. Não é brincadeira. Nós temos que prestar bastante atenção, porque nós temos que ser flexíveis, amorosos com os criminosos, mas nós não podemos ter tanta flexibilidade com o crime. Basta de estímulos à criminalidade. Não dá mais. Então, esse é um critério extraordinário para se analisar os sistemas, eu chamo de sistema, não as pessoas que estão à nossa disposição para o dia 30 de outubro, mas os sistemas que nós temos para escolher. E eles são muito bem definidos. Cantemos, por gentileza. Acredite, estou aqui ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar o teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Sou Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás o abrigo. Na
nas tormentas e na dor, não desistas, lá estou, trago a esperança, só o amor. Aleluia, 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 aleluia. Todos num só coração, as nações se dando as mãos, somos todos filhos do Senhor. Sai o ódio, entra o amor, vai a guerra, nasce a flor, então cantaremos aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Quando você começou a cantar, eu coloquei a imagem ali. Foi bem na hora, passou um carro da polícia. P-U-L-I-C-A, polícia. Quem lembra disso? Vamos lá, agora, quem vai falar com a gente aqui? Chico Xavier. Vamos escutar o que o Chico tem para dizer. Mais um assunto aqui, ó. Eu diria assim, melindroso. Porque vira e mexe está dando confusão. E esse é o assunto aqui. Menor delinquente. Hoje, diz Chico, ouvimos falar de muitos crimes cometidos por meninos de 10, 14 anos. Gente, o Chico já desencarnou já faz um tempinho, hein? 30 anos. Hoje, do texto aqui, é de mais de 30 anos atrás, né? Porque desencarnou 30, mas pode ter dito isso muito antes. Imagina hoje, na atualidade, 2022. E ele continua. Deveríamos tratar de códigos que dessem a maioridade aos 14 anos. Ontem eu escutei uma conversa, né, de uma proposta de definir como um código, né, que a maioridade seja a partir dos 16 anos. O Chico estava dizendo que essa maioridade deveria ser a partir dos 14 anos. E ele disse mais, a criança é chamada a memorizar as suas vidas passadas muito depressa, motivada pela televisão. Aqui você pode acrescentar agora, ó, pela internet, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo outro, e vai, YouTube, TikTok e mais um monte de coisa. Esses dias a Alice comentou isso aqui, ó, quando estava se referindo a um assunto da educação, né? Que os pais têm que ficar atentos às manifestações, às tendências das crianças.
E o Chico diz mais: precisávamos da criação de leis que ajudem a criança a não se fazer delinquente nem viciada. Você sabia que muitos adultos envolvidos na criminalidade se utilizam das crianças, entre aspas, de 10 até 14 anos, como uma expressão, né? Testa de ferro. Bota eles para invadir casas, para roubar, para assaltar. Por quê? Porque eles não permanecerão presos, encarcerados. Logo estarão de volta nas ruas. Nós tivemos um exemplo disso aqui, né? Oh. Bem conosco. Criação de leis, gente. Chico está falando de coisa prática. Vamos prestar atenção nessas expressões aqui para a gente entender e ter um posicionamento mais adequado. O governo, diz o Chico, não pode ser responsável por todas as nossas modalidades de penúria. Para você que está acostumado a pôr a culpa no prefeito, no vereador, tudo é culpa do deputado, do presidente, do senador, escuta o Chico. Não podemos exigir que os ministros venham a fazer intervenções em nossas vidas familiares. O problema da penúria é nosso. Não temos uma disposição muito ativa em torno da criança considerada desvalida. Nós fazemos distribuições anuais, mas nos esquecemos que criança, tal qual nos acontece, almoça todo dia, estuda todo dia, toma banho todo dia. E ele estava falando dele, hein? Que às vezes no final do ano, né, tinha um projeto de assistência maior, de distribuição de cestas, de alimentos e assim por diante, material escolar. Eu fico imaginando o Hélio, tô analisando essas falas do Chico aqui, né? Dele que, por estar em Uberaba ali, esse convívio com aquela energia, com a história ali, entende muito bem o que o Chico está dizendo para nós aqui na atualidade. Então, gente, vamos prestar bem atenção nisso aqui, ó, tá? Porque nós não podemos estimular nem a formação de criminosos, muito menos a intensificação ou a permanência da criminalidade. Muito pelo contrário. Tem que ter um trabalho de perdão, de estimular o amor, a essa sabedoria, que precisa ser utilizada com sabedoria, né? Sim, mas é preciso também estratégias de combate à criminalidade. Porque senão, nós vamos continuar aqui, ó. Até quando? Eu não sei. É o Theo que mata a Naná, e a Naná volta encarnada como uma filha ingrata. É o Joaquim que arrasa o Simão, e depois a Ana Vera vem de... Nossa, gente, nós não estamos entendendo isso. E aqueles que estão estimulando esse tipo de coisa? Eu escuto umas coisas e falo assim, gente de Deus, como é que tem condição de uma conversa dessa? Não tem lógica. O que tem? É só deixa roubar um celular, vai roubar um celular para tomar uma cervejinha. Gente, isso aqui, porque está sendo mostrado aí o tempo todo na nossa cara. E o que chega é isso aqui do que acontece, porque não interessa mostrar essas coisas, especialmente no momento agora, que se esconde praticamente tudo por um interesse, por um projeto de poder trevoso. Ah, Alex, você não pode falar um trem desse, não. Manda a conta do tribunal, do mecanismo do tribunal espiritual na minha ficha. Manda lá. Depois eu vejo se eu devia ou não falar o que eu estou falando.
mas a responsabilidade é minha. E eu estou falando isso de caso pensado. Gente, não tem cabimento um trem desse, como diria lá em Minas Gerais. É o tempo inteiro um estímulo à baderna. Onde nós vamos parar numa coisa dessa? Que retrocesso que é esse? Eu vou te falar uma coisa. Eu só consigo compreender um negócio desse quando eu leio o que a espiritualidade fala sobre essa questão do domínio das mentes, sabe? Porque eu não consigo alcançar alguém por si só, sem nenhum tipo de influência, apoiar um tipo de coisa dessa. Não tem fundamento. A não ser... Você lembra que eu contei aqui, ó, 1% comanda o mundo. E os interesses não são de muita luz. Muito pelo contrário, é bem trevoso. 4% são os cupincha desses 1%. Aí, esses 4% aqui, uma parte deles não é lavagem cerebral, não. É interesse. E aí, é bom que a gente entenda o mecanismo, não estou fazendo ameaça, é bom que a gente entenda o mecanismo da justiça no mundo dos espíritos, para entender que quando há um conhecimento de causa cultural e moral, a mão de... Eu vou traduzir o André Luiz para Dona Altair, que é minha mãe, lá no Goiás. Que André Luiz falou aqui, minha mãe falava assim, quando você sabe das coisas e faz, ela usava ainda a expressão do pecado, hein? Ela era base católica. Quando você, Alex, sabe das coisas e peca, a mão de Deus no seu lombo vai ser mais pesada. É o que André Luiz falou aqui com palavras muito mais elaboradas. E é o que já está acontecendo e é o que vai acontecer. Com todos aqueles, ou com todos nós, porque muitas vezes eu me incluo nestes que estão equivocados, ainda praticando crimes, com muito conhecimento de causa. Então, uma parte grande, gigantesca, mas é muita gente, são mentes totalmente alienadas por encarnados e por desencarnados que estão com essa intenção de retardar o máximo possível dessa transição planetária. E uma parte são interesseiros. E quem paga o pato, no ditado popular, muitas vezes, são essas crianças, esses jovenzinhos aqui, ó, essa próxima geração. Porque, como diz a Liz, nós já estamos mais perto de voltar do que da chegada nossa aqui. Não é? A maioria de nós aqui está mais próximo do túmulo do que do berço. Mas e esse povo que está aqui, que provavelmente, se houver merecimento da nossa parte, aqui na Terra ou em outro lugar, talvez seja aqueles que nos acolherão no berço. E aí? Aí o mecanismo da justiça divina te devolve no quintal da sua própria casa. Pede-nos, diz Chico, uma atitude de conciliação. Vamos encontrar-nos com o agressor numa existência próxima, e ele renascerá do nosso corpo, renascerá como familiar. E tem alguns que eu fico pensando, gente de Deus, como é que vai ser o futuro dessa criatura? Mas a misericórdia divina é tão fantástica. E nós temos, assim, nós somos tão abençoados, e eu falo nós espíritas agora, de receber a história de um Dr. Bezerra de Menezes.
Por que o Dr. Bezerra de Menezes, gente, não aceitou o convite de Maria de Nazaré, pós-desencarne, para seguir para mundos mais avançados? Por que ele respondeu para Maria? Maria, aliás, ele nem respondeu diretamente a Maria, mas uma representante de Maria ali, me permita permanecer aqui, eu quero permanecer na Terra, enquanto um desses meus irmãozinhos sofredores ainda se encontrarem perdidos aqui. Pelo que chega até nós, informações que procedem de Chico Xavier, porque um tempo atrás o Dr. Bezerra estava numa posição comprometedora dessa, de alguém que estimula, que permite um roubo de celular para poder comprar uma cervejinha e fazer um churrasquinho. Ao invés de elaborar sistemas que possam incluir verdadeiramente estes jovens nesse mundão de Deus. Chico narra, Geraldinho deixa isso bem claro para nós, porque pelo que se sabe, Chico acompanhou o processo, né, que o Dr. Bezerra teve um impacto muito grande no processo dos capelinos, que foram exilados para a terra, e ele, né, por misericórdia de Deus, depois de enfrentar esse tribunal aqui, que é sábio, que é justo, que é amoroso, foi encontrando os caminhos de reparar tudo isso. Por isso que a gente tem que amar os criminosos. Mas vai lá. Vai passar a sério. Pede para as próximas férias suas, vai lá em Capela e vê se tem bomba atômica lá mais. Vê se a criminalidade é permitida lá mais. Acabou, meu filho. É isso. Devíamos compreender, vacinando o nosso coração com amor por todos. Se matou, se feriu, se roubou. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Palavras do Chico. Que Deus abençoe. Que tenha forças para carregar as dificuldades que criou para si mesmo. Então é isso, gente. Por hoje eu acho que já está bom, né? Como eu disse, a intenção aqui não era muito responder perguntas não, mas estimular as mentes que estão ligadas ao nosso evangelho de amor hoje, que se questionem. Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus amigo. Sou feliz em estar aqui. Vamos juntos reviver. Foram tantos tempos por aí, caminhando sem destino, enfim. Sei que agora já podemos juntos reconstruir com amor nossas lições perdidas. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, encontraremos a verdade, a luz, a caridade e o bem maior, pois nosso Pai hoje nos ensina
perdoar, compreendendo. Pode tudo se acabar, pode tudo se perder. Aconteça, seja lá o que for, cada dia que passar, uniremos nossos pensamentos em favor do irmão que sofre, do irmão que chora, com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir. Poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que com amor renasceremos, que com amor renasceremos. Ó Jesus amigo, quanto mais o tempo passa, mais o amor nos faz crescer. Nós agradecemos, Senhor, a estadia no planeta Terra. Foram tantos tempos perdidos, como diz a canção. E agora nós temos um lar, que é o nosso planeta Terra. E especialmente o Brasil, coração do mundo. Então, que tenhamos coragem para reconstruir o que for necessário para merecermos essa terra abençoada. Como disse o Alex, às vezes nós não sabemos nem onde nós vamos reencarnar, talvez não mais no planeta Terra. Somente aqueles que já tiverem conquistado a capacidade de amar, talvez venham reencarnar aqui. Então é hora de colocar o Cristo em nossos corações, a humildade, a caridade, prestando bastante atenção naqueles que nos servem de exemplo, tanto para o mal quanto para o bem. Que fiquemos atentos quando os exemplos nos induzirem à criminalidade. E ficamos mais atentos ainda quando os exemplos nos conduzirem à justiça. Mesmo que nós pensemos que isso está muito longe, que nós não conseguimos, nós temos que ter força, pois isso não é uma ilusão. Colocaram muitas coisas nas nossas mentes que são meras ilusões. Todos nós havemos de progredir. O progresso é certeiro, não ficará um de nós sem a evolução espiritual, sem o progresso espiritual. Então, marchemos, não nos encostemos, não fiquemos assentados à beira do caminho, vendo a vida passar. Marchemos em ritmo cadenciado para não perdermos o nosso pelotão, pois juntos somos mais fortes. E marchando no mesmo ritmo, fica até mais bonita a vida. E qual seria esse ritmo? O do amor, o do perdão e o da fraternidade.
de uns para com os outros. Com o Evangelho a nos guiar, com essa doutrina consoladora. Benditas letras escritas e narradas, com esse Evangelho a nos guiar. E com a paz do Cristo nos nossos corações, nós poderemos encontrar em nós mesmos o amor. Que Deus nos sustente e nos abençoe, para não desperdiçarmos o nosso poder de escolha, escolher pela vida, pelo amor. Que escolhamos sempre, em todas as ocasiões da nossa vida, o amor. Vençamos em nós a corrupção que nós alimentamos nos outros. Que Deus seja louvado. Bendita seja a terra do Cruzeiro, a pátria do Evangelho, o coração do mundo e o povo que Deus aqui colocou. Somos todos competentes e capazes. Só não é quem ainda está no lamaçal das ilusões e da preguiça. Vamos hastear a bandeira da coragem e subir ao cume das esperanças consoladoras e do amor do nosso Pai. Que assim seja. Muito bem, hoje o Eva foi longo, né? Gente, hoje tem prece das 3 horas da manhã. Nós tivemos nessa noite também 250, né? Esse povo tá animado, essa meninada da madrugada não tá brincando, não? Não tá, não. Olha, mas as preces estão valendo, né? Tem muita gente orando. Maria pediu tanto que orássemos, né? Que o Brasil orasse. É muita gente que está orando, graças a Deus, dobrando os joelhos, né? Se humilhando no sentido assim, Deus, o Senhor pode, eu não posso, mas o Senhor pode. Então está muito bacana esse momento de prece nosso, né? Reunindo com todos os outros que estão também fazendo preces, muita gente fazendo prece na madrugada. Nós vamos alimentando uma boa vibração para o nosso Brasil. Eu amo o Brasil. Eu amo tanto o Brasil. Se falar assim, olha, você tem que ajoelhar e rezar de meia-noite às 6 da manhã para sempre. Faço. Para o bem do Brasil, faço. Então é uma alegria oferecer uma pequenez dessa, mas é uma alegria. Então vocês são convidados às 3 horas da manhã, que é o horário que amanhece o dia, ou amanhecer acontece às 3 horas da manhã, e é uma hora muito propícia para elevarmos os nossos sentimentos e vibrações. É muito bem aceito no campo espiritual energético, né? Muito bem, podemos ir para os recadinhos finais aqui. Então, enquanto você cantava, aí o povo estava comentando. Eu escolhi 2 comentários aqui para você saber. Espera aí que esse negócio aqui tá dando uma coisa. A Gislaine Ramos está hoje, primeira vez da Gislaine aqui. Ela é lá de Campo Grande, no meu estado natal, Mato Grosso do Sul. Bem-vinda. E ela disse que está passando por momentos difíceis, mas que a tal da Elizabeth Lacerda tem sido a companheira dela e está confortando o coração dela com essas canções maravilhosas. Coisa boa. Ela que falou aqui. Obrigada. E a Fátima Pires Ramos, quando você cantava essa canção mais recente, ela falou assim que essa música é muito linda e que ela já te acompanha há muito tempo. Ela escuta essas músicas há bastante tempo. Nossa, gente, a primeira vez que eu coloquei uma música na rede, né? Na rede que eu falo, nas mídias aí, foi em 2008.
Já tem um tempinho, né? Pois é. Gente, então além da nossa prece da madrugada, dessa segunda para terça-feira, às horário de 3 Brasília, horas. né? Horário de Brasília, muito bem lembrado. Nós teremos também amanhã, já está prontinho o tema de amanhã. Se eu achar ele aqui, eu conto para vocês. Vocês querem saber? Que às vezes o povo também não quer saber, né? Achei. Você acha que eu conto ou não conto? Conta. Conta. Gente, todos os temas que nós estamos escolhendo aqui, mandar um alô pro Negão, que é o nosso ajudante de escolha de tema, esse companheiro espiritual aí, é sempre na visão espírita, tá? E o tema de amanhã é esse aí, ó, corrupção. O que vocês acham desse tema? Importante? Atual? Eu acho super válido, porque tudo começa em nós, né? Então nós temos que trabalhar isso. Corrupção. Betânia, não tem problema, fica tranquila. Na hora que você for deitar, você faz uma oração pelo Brasil. Já valeu. Da minha parte, acabou. Rosemary Dreceno, Itaiópolis, Santa Catarina. Ó, ela também te acompanha pelo YouTube. Gente, sejam bem-vindos aí. Tem muitos evangelistas do amor que chegaram recentemente aqui no Eva, né? A Flavinha Catoni. Muito bem, então amanhã, gente, ó, o tema corrupção à luz do Espiritismo, tá bom? Então sejam todos bem-vindos todos os dias, né? Aqui a gente fala, para quem chega assim de repente, né, gente? Vê esses dois bocoió aqui, deve pensar assim, o que é isso? O que está acontecendo aqui, né? Mas o povo do Eva já nos conhece. Então, se vocês quiserem saber de nós, perguntem pro povo, a gente é isso aqui mesmo, essa marmota mesmo, desse jeito, mas a gente faz com tanto amor, com tanto carinho, e quanto mais a gente for honesto, melhor para mim, melhor para ele, né? É isso que nós estamos trabalhando. Nós precisamos dessa honestidade, né? dessa mostra, né? Ou amostra, não sei, cristalina, né? Nós não podemos iludir ninguém. Então você sabe, Betinha é desse jeito, a Alex é desse jeito, né? E mesmo assim tem muita coisa que nós não mostramos, né? Mas que a gente seja o mais cristalino possível, né? O mais real possível, porque de ilusão, gente, ó, nós estamos no fundo do poço e a gente não quer iludir ninguém, né? Mas o amor que a gente faz é muito especial, o carinho. Vocês são nossa família, né? Como o Alex fala, nós estamos numa sala, né? Dentro de casa, com vocês, conversando. Faltou o café e o pão de queijo, não é? Então, um beijo, fica com Deus, lá vai o beijo, pega o beijo que é seu, põe no seu coração, lá vai, hein? Vai com Deus, beijinho. E até amanhã, se o Papai do Céu deixar. Não, até 3 horas da manhã, a nossa prece, nesse mesmo canal.